Você sabia que em apenas 48 horas, mais de 300 bilhões de dólares simplesmente desapareceram do mercado? E que ninguém está falando sobre isso. Pois é. Enquanto você trabalha duro todos os dias, enquanto o brasileiro acorda cedo para pegar aquele ônibus lotado, enquanto você luta para pagar as contas no fim do mês, algo gigantesco está acontecendo nos bastidores do mercado financeiro. E pode afetar diretamente o seu bolso. Sabe o que é mais assustador? Isso já aconteceu antes. Eu vi com meus próprios olhos e agora, décadas depois, estou vendo os mesmos sinais, os mesmos padrões, as mesmas bandeiras vermelhas que todos ignoram até ser tarde demais. Mas por que ninguém está falando sobre isso? Por que os grandes canais de televisão, os jornais, os especialistas parecem estar olhando para o outro lado? Será que não percebem? Ou será que não querem que você perceba? Hoje vou revelar o que realmente está acontecendo. Vou mostrar como os mesmos erros do passado estão sendo repetidos, só que dessa vez em uma escala muito maior. Vou explicar por que isso importa para você, brasileiro que está lutando para construir um patrimônio, para garantir um futuro melhor para sua família. E mais importante, vou mostrar o que você pode fazer agora, antes que seja tarde demais. Como você pode se proteger, como pode até mesmo lucrar quando tudo desmoronar, porque vai desmoronar. É só uma questão de quando. Sou Warren Buffett e isto é a Zona de Warren. Deixa eu te contar uma história. Uma história real que talvez você não conheça porque aconteceu há alguns anos, mas que está mais atual do que nunca. Era o ano de 1998. O Brasil acabava de passar pela crise asiática. O real estava sob pressão, mas nos Estados Unidos era um momento de euforia total. As empresas de internet estavam surgindo da noite para o dia. Qualquer um que criasse um site com um nome legal e colocasse ponto no final conseguia milhões de dólares de investimento. Você consegue imaginar? Era loucura, pura loucura. Vi amigos meus, investidores experientes, pessoas que deveriam saber o que estavam fazendo, jogando dinheiro em empresas que nunca tinham dado lucro. Empresas que, na verdade, nem tinham um plano concreto de como dariam lucro, mas ninguém se importava. O importante era não ficar de fora. O importante era entrar na onda antes que fosse tarde. E sabe o que aconteceu? Durante 2 anos, parecia que essas pessoas eram gênios. O dinheiro delas simplesmente multiplicava. Ações subindo 20%, 30%, 50% em questão de semanas. Todo mundo achava que tinha descoberto a fórmula mágica. Até que chegou o ano 2000. Você lembra o que aconteceu? A bolha estourou. O índice Nasdaq, que concentrava essas empresas de tecnologia, despencou quase 80%. 80%? Você entende o que isso significa? Se você tinha 100 mil reais investidos, de repente você tinha apenas 20 mil. E aqui está o detalhe que poucos sabem. Apenas 48% dessas empresas da internet conseguiram sobreviver. Mais da metade simplesmente desapareceu. Evaporou, como se nunca tivessem existido. Eu vi amigos meus perdendo milhões em um piscar de olhos. Casas foram perdidas, aposentadorias destruídas, famílias entraram em desespero. E a parte mais cruel de tudo, a internet realmente era o futuro. Eles não estavam errados sobre isso, mas mesmo estando certos sobre a tecnologia, a ganância e o exagero criaram uma das maiores bolhas da história. Então por que estou te contando tudo isso agora? Porque está acontecendo de novo. Só que dessa vez não é a internet, é a inteligência artificial. E pode ser ainda pior. Você já parou para pensar nisso? Todo mundo está falando de inteligência artificial como se fosse a solução para todos os problemas. Como se fosse garantido que vai mudar o mundo e fazer todo mundo rico. Exatamente como falavam da internet em 1999. E olha, eu não estou dizendo que a inteligência artificial não é importante. Ela é, assim como a internet era. Mas isso não significa que você deve jogar todo o seu dinheiro suado em qualquer empresa que mencione IA no nome. A história não se repete, mas ela rima. E as rimas que estou ouvindo agora me deixam muito preocupado. Deixa eu te mostrar algo que vai fazer você entender a dimensão do que está acontecendo. Neste exato momento,
Apenas 7 empresas estão controlando o destino de todo o mercado de ações americano e, consequentemente, afetando seus investimentos também, mesmo aqui no Brasil. 7 empresas. Você consegue acreditar? Amazon, Microsoft, Alphabet, que é a dona do Google, Meta, que é o Facebook, Apple, Tesla e Nvidia. Juntas, essas 7 empresas representam 36% de todo o índice S&P 500. Mais de 1/3 de todo o mercado está nas mãos delas. O que isso significa para você? Significa que mesmo se você investe em fundos de índice, mesmo se você acha que está diversificado, uma parte enorme do seu dinheiro está apostada nessas 7 empresas. E todas elas estão travadas em uma corrida armamentista pela inteligência artificial. Sabe quanto dinheiro essas empresas estão gastando? Segura na cadeira. Tesla vai gastar 5 bilhões de dólares. Apple, 10,7 bilhões. Meta, 60 bilhões. Google, 75 bilhões. Microsoft, 80 bilhões. E Amazon, 100 bilhões de dólares. Faz a conta comigo. Isso dá 330 bilhões de dólares. Em um único ano. 330 bilhões de dólares. Você consegue processar esse número? Para você ter uma ideia, isso é mais do que o PIB inteiro de países como Finlândia ou Portugal. É mais do que o PIB de muitos estados brasileiros somados. E para quê? Para construir um futuro que ninguém sabe ao certo como vai ser. Para competir em uma corrida onde ninguém sabe qual é a linha de chegada. Aqui está algo que deveria te deixar em alerta. Esse gasto todo está praticamente sozinho, mantendo a economia americana funcionando agora. Sem isso, os Estados Unidos já estariam provavelmente em recessão. Você entende a gravidade disso? A economia está dependendo de 7 empresas, gastando centenas de bilhões em uma tecnologia que ainda não provou que vai dar o retorno esperado. É como construir uma casa inteira sobre 7 pilares. E se um deles rachar? Mas espera, fica pior. Os especialistas estão prevendo que até o final de 2026, os gastos globais com inteligência artificial vão chegar a 500 bilhões de dólares por ano. E até 2030, os gastos com energia e infraestrutura, só para alimentar essas máquinas, vão ultrapassar 3 trilhões de dólares anuais. 3 trilhões por ano. Só em eletricidade e recursos. Você já parou para pensar no que isso significa? Essas empresas estão apostando tudo. Absolutamente tudo. E sabe por quê? Porque elas sabem que quem perder essa corrida vai ficar para trás. Para sempre. O Fundo Monetário Internacional estima que 60% dos empregos no mundo desenvolvido estão expostos à inteligência artificial. Isso significa que podem ser transformados ou até substituídos nos próximos anos. Então, quem dominar essa tecnologia primeiro terá um poder absurdo. Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, chegou a dizer que mesmo se a Meta gastar 200 bilhões de dólares e for tudo desperdício, vale a pena. Porque se eles ficarem para trás na corrida, estarão fora da competição para sempre. Percebe a lógica distorcida? Melhor desperdiçar bilhões do que arriscar perder. E não é só uma disputa entre empresas, é uma disputa entre países. Estados Unidos e China veem a inteligência artificial como a chave para o domínio global. Ambos estão queimando bilhões para garantir que sejam eles a controlar o futuro. Para nós, investidores comuns, brasileiros que querem construir patrimônio, isso pode ir para 2 lados completamente opostos. Se a inteligência artificial realmente entregar tudo o que promete, a próxima década pode ser incrível para quem investir certo. Vai ser como o boom da internet nos anos 2000, mais amplificado. Você pode multiplicar seu dinheiro de formas que nunca imaginou. Mas e se os lucros não aparecerem rápido o suficiente? E se essas empresas não conseguirem justificar todo esse investimento? Então as mesmas ações que estão inflando seu portfólio hoje podem destruí-lo amanhã. Então surge a pergunta que vale milhões. De onde está vindo todo esse dinheiro? Como esse sistema realmente funciona? E é aqui que a coisa fica verdadeiramente assustadora. Quando eu vi isso pela primeira vez, minha mente explodiu. Sério.
E olha que eu já vi muita coisa nesse mercado em mais de 70 anos investindo. Existe algo que estão chamando de máquina de dinheiro da inteligência artificial. E é exatamente isso que está me deixando extremamente preocupado com o que pode acontecer. Deixa eu te explicar como funciona, porque é bizarro. Intel, AMD e Nvidia são as empresas que fabricam os chips que alimentam os modelos de inteligência artificial. São as que fazem o hardware, o cérebro físico dessas máquinas. OpenAI, SAI e outros jogadores menores compram esses chips para construir as suas inteligências artificiais. São os clientes diretos. Depois você tem Oracle e CoreWeave, que são centros de dados gigantescos. Eles também compram esses chips e depois alugam o poder computacional para as empresas de IA. São tipo os intermediários. Até aqui parece normal, certo? Parece apenas negócios acontecendo. Mas quando você olha como essas empresas realmente trabalham juntas, as bandeiras vermelhas começam a te aparecer por todo lado. Olha só o que aconteceu. Os investidores da Microsoft deram 58 bilhões de dólares para a OpenAI. Investimento gigantesco, certo? A OpenAI então pegou esse dinheiro e pagou de volta para a Microsoft para usar os centros de dados deles. A Microsoft usou esse dinheiro para comprar chips da Nvidia. E a Nvidia investiu de volta na OpenAI. Você está vendo o padrão? O dinheiro está dando voltas e voltas. E cada vez que ele passa por uma empresa, ela registra aquilo como receita. O que, obviamente, infla o preço das ações. É como se eu e você fôssemos para o meio do mato e eu te pagasse R$1.000 para cavar um buraco. Aí você me paga R$1.000 para eu tampar o buraco de novo. No final, ambos temos R$1.000 de receita. Somos empreendedores de sucesso. Agora, se fôssemos avaliados como a OpenAI está sendo avaliada, que é 40 vezes a receita, nosso negócio de cavar e tampar buracos valeria R$40.000 cada um. Ridículo, não é? Obviamente estou simplificando bastante. Essas empresas não estão apenas passando o mesmo dinheiro de mão em mão. Elas têm produtos reais, serviços reais. Mas a ideia permanece. Tem algo muito estranho acontecendo. E recentemente ficou ainda mais louco. A OpenAI anunciou um acordo de 300 bilhões de dólares com a Oracle. 300 bilhões. A Oracle então disse que vai gastar dezenas de bilhões em chips da Nvidia. E a Nvidia concordou em investir até 100 bilhões de volta na OpenAI. Mas tem um detalhe. Para liberar esse investimento, a OpenAI precisa comprar mais chips. Você está vendo o ciclo? A Nvidia definitivamente está ganhando essa corrida. O preço das ações deles subiu 1.600% desde que o ChatGPT foi lançado. 1.600%. Eles vendem chips para todo mundo. Microsoft, Meta, Google, Amazon, OpenAI, Oracle, todo mundo do mundo. E depois eles investem de volta nas mesmas empresas que compram seus produtos. É como pagar seus clientes para que comprem de você. Isso pode estar inflando artificialmente a demanda pelos chips deles. Você vê como isso está ficando confuso? Deixa eu tentar simplificar para você. A Nvidia vende as pás. A Oracle fornece o terreno. A OpenAI cava a pedreira. E todos estão se ajudando para atrair pessoas para a mina. Mas ninguém encontrou ouro ainda. E aqui está o grande problema. A OpenAI está avaliada em 500 bilhões de dólares. 500 bilhões. Mas está fazendo apenas cerca de 12 bilhões em receita. E perdendo dinheiro todo mês. Então a pergunta que realmente importa é esta. Essas empresas de inteligência artificial vão conseguir gerar o tipo de lucro necessário para justificar esses preços absurdos das ações? Olha, é possível. Elas ainda têm algumas cartas na manga que podem jogar. Pensa comigo. Toda semana, mais de 700 milhões de pessoas usam o ChatGPT. 700 milhões? Isso é muita atenção. Muitos dados sobre todos nós. Imagina quando o Sam Altman
CEO da OpenAI, resolver ligar os anúncios. Imagina quando as empresas puderem usar o ChatGPT para recomendar produtos direto nas nossas conversas? Pode ser algo que nunca vimos antes. E tem mais. A OpenAI surpreendentemente anunciou que vai começar a permitir conteúdo erótico nos chats para adultos verificados. Isso é uma indústria gigantesca. Não que eu saiba de nada sobre isso, é claro. Além disso, essas empresas de IA estão construindo sistemas que visam substituir a força de trabalho humana. A aposta delas é que uma vez que as corporações se tornem dependentes da IA, elas não terão escolha senão continuar pagando. Não importa o custo. E é aí que as empresas de IA poderiam aumentar os preços absurdamente e finalmente lucrar. Então sim, essas empresas têm valor. Mas muito desse valor ainda depende de uma coisa: a crença de que o progresso vai continuar acelerando. E é aí que entramos em terreno perigoso. A inteligência artificial tem melhorado em uma velocidade impressionante nos últimos anos. Eu vi vídeos gerados por IA há 2 anos que pareciam piadas. Agora os vídeos são quase indistinguíveis da realidade. O mercado de ações está apostando pesado que essa taxa rápida de melhoria vai continuar. Mas tem um problema se aproximando. Algo que chamam de muro de dados. Por anos, a inteligência artificial tem devorado cada pedaço de dados públicos disponíveis. Até 2027, espera-se que ela tenha consumido praticamente todo o conteúdo gerado por humanos na internet. Todo. É como subir uma escada em um jogo. Todo mundo assume que os degraus vão continuar aparecendo. Mas estamos ficando sem dados para alimentar essas máquinas. Pensa em quanto tempo levou para construir todos os dados que estamos alimentando para a IA. Séculos, livros, pesquisas, artigos, vídeos, fotos. Séculos de conhecimento humano acumulado. Não é de admirar que o progresso tenha aparecido tão rápido. Estávamos alimentando a IA com todo o conhecimento desde os dinossauros. E não estou falando de mim. Se as empresas de IA não conseguirem encontrar uma forma de escalar, além desse muro de dados, podemos ver o progresso desacelerar, as expectativas desmoronarem e a bolha na qual muitos investidores estão apostando finalmente estourar. Mas é possível superar esse muro? Talvez. Pensa assim. Humanos não precisam se preocupar com o limite de dados. Por quê? Porque não aprendemos apenas sendo alimentados com informação. Aprendemos interagindo com o mundo. Se a IA tentasse fazer este podcast, não conseguiria. Ela não viveu minha vida, não teve minhas conversas, não cometeu meus erros de investimento. Minha perspectiva vem da minha experiência. Isso é algo que a IA não consegue simular. Na minha opinião, superar o muro de dados é possível. Mas não é apenas uma questão de mais dados. É uma questão de diferentes tipos de dados. Mas olha, eu não sou cientista. Sou investidor. Então vamos voltar para o que realmente importa. O mercado de ações. Seu dinheiro. No começo deste podcast, comparei o que está acontecendo agora com a bolha da internet do final dos anos 90. Mas será que é realmente a mesma coisa? Não, não totalmente. A principal diferença é que essas empresas de IA têm utilidade real e um caminho claro para lucros. Quão grandes esses lucros serão ainda está por ver. Mas é uma situação bem melhor do que a bolha da internet, onde empresas conseguiam avaliações absurdas apenas por ter nomes chamativos com .com. Então isso significa que não é uma bolha? Honestamente, ainda acho que é. Os sinais estão todos lá. Avaliação exagerada. Receitas fictícias circulando entre as mesmas empresas. Mania geopolítica. Limites de escala se aproximando. Mas não há como saber em que estágio estamos. Isso pode ser o começo de uma década de investimentos malucos. Ou pode estar mais perto do fim do que percebemos. Então, o que você deve fazer com seu dinheiro? Olha, eu não sou consultor financeiro, mas vou te dizer o que eu faria se estivesse no seu lugar. Primeiro, continuaria investindo. Se estamos no início da bolha, os preços que estamos vendo agora podem parecer pechinchas daqui a alguns anos.
Por isso é tão importante configurar um investimento automático que saia da sua conta todo mês e vá para um fundo de índice amplo e de baixo custo. Eu fiz isso durante a bolha da internet. Meus investimentos levaram um tombo quando a bolha estourou, mas não me arrependo nem um pouco, porque com o tempo o mercado se recuperou, como historicamente sempre faz. O verdadeiro segredo é não entrar em pânico quando seu portfólio cair. Desde que você esteja investindo em um fundo de índice que acompanha o mercado geral, continuar investindo durante uma queda pode ser a melhor coisa que você faz. Foi assim que ganhei milhões quando a bolha da internet estourou. Continuei comprando quando todo mundo estava vendendo. Mas para fazer isso, você precisa ter certeza de que não está endividado ou se alavancando demais. Foi exatamente por isso que meus amigos perderam milhões enquanto eu consegui continuar investindo. Se você gostou até aqui e quer aprender mais sobre finanças e economia, se inscreva no canal. Porque aqui na Zona de Warren você vai descobrir tudo o que precisa para proteger e multiplicar seu dinheiro. A segunda coisa que eu faria é focar em aumentar minha renda. Sua renda é o combustível que você usa para construir riqueza. Então, se você conseguir aumentá-la, conseguindo uma promoção ou começando um negócio paralelo, isso vai turbinar seus retornos. Especialmente se você conseguir fazer isso enquanto o mercado de ações está caindo. Porque você estará comprando na baixa, comprando pechinchas. E aqui vai uma dica valiosa para o brasileiro. Você não precisa investir apenas em ações americanas. O Brasil tem oportunidades incríveis que muita gente ignora. Fundos imobiliários que pagam dividendos mensais. Tesouro direto que protege contra a inflação. Ações de empresas sólidas brasileiras que pagam bons dividendos. Diversifique entre Brasil e exterior. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, principalmente se essa cesta está nas mãos dessas 7 empresas gigantes de tecnologia. Terceiro, foque em diversificação. Colocar todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento é a receita para o desastre. A chave para sobreviver a bolhas do mercado é diversificação. Isso significa espalhar seu dinheiro entre diferentes tipos de ativos. Meu portfólio inclui ações, títulos do governo, metais preciosos como ouro, imóveis e até criptomoedas. Também vale considerar ações que pagam dividendos. Elas performam bem durante quedas porque geram renda passiva, mesmo quando os preços estão baixos. E para o brasileiro, isso é ainda mais importante por causa da nossa volatilidade. Pensa comigo, se você tem ações que pagam dividendos todos os meses, mesmo que o preço da ação caia, você continua recebendo. É como ter um salário extra. E em tempos de crise, isso pode fazer toda a diferença. Olha, sei que pode parecer assustador. 300 bilhões de dólares desaparecendo. Empresas gastando fortunas em uma tecnologia que pode ou não dar certo. O mercado dependendo de apenas 7 gigantes. Mas lembra do que te disse no começo? Isso já aconteceu antes. E sabe o que aprendi de todas as crises que vi? De todas as bolhas que estouraram? De todos os momentos de pânico no mercado? Que oportunidade e crise andam sempre juntas. Enquanto todo mundo está correndo para a saída em pânico, os investidores preparados estão entrando pela porta da frente. Não é sobre ter bola de cristal. Não é sobre saber exatamente quando a bolha vai estourar. É sobre estar preparado para quando acontecer. É sobre ter dinheiro disponível quando as oportunidades aparecem. É sobre não estar tão endividado que você seja forçado a vender no pior momento possível. É sobre ter a disciplina para continuar investindo quando todo mundo acha que o mundo está acabando. Porque aqui está a verdade. O mundo não vai acabar. Nunca acabou antes. Não vai acabar agora. A bolha da internet estourou. Foi horrível para muita gente. Mas a internet não desapareceu. Ela continuou crescendo. As empresas que sobreviveram se tornaram gigantes. Amazon, Google, Apple,
todas passaram pela crise e saíram mais fortes. O mesmo pode acontecer com a inteligência artificial. Mesmo se a bolha estourar, mesmo se metade dessas empresas desaparecerem, a tecnologia vai continuar. E as empresas que sobreviverem podem se tornar as próximas grandes vencedoras. Então, como você se posiciona para isso? Primeiro, tenha um fundo de emergência. Dinheiro que você não vai precisar tocar por pelo menos 6 meses. 1 ano seria melhor. Isso te dá segurança para não precisar vender investimentos no pior momento. Segundo, invista apenas dinheiro que você pode dar-se ao luxo de perder. Eu sei, ninguém quer perder dinheiro, mas se você está investindo dinheiro que precisa para pagar o aluguel do mês que vem, você já perdeu, porque vai entrar em pânico na primeira queda. Terceiro, eduque-se, entenda onde seu dinheiro está. Não invista em algo só porque alguém disse que é bom. Não invista só porque todo mundo está investindo. Entenda o que você está comprando. E quarto, mantenha a calma. Isso é o mais difícil, mas é o mais importante. Quando o mercado despencar, e pode despencar, você vai ver seu portfólio no vermelho. Vai doer, vai parecer que tomou a decisão errada. Vai querer vender tudo e proteger o que sobrou. Não faça isso. Respira fundo. Lembra por que você está investindo. Lembra que está nisso para o longo prazo. E continua seguindo o seu plano. Foi assim que passei por todas as crises. Foi assim que transformei crises em oportunidades. Não foi por ser mais esperto que todo mundo. Foi por manter a calma quando todo mundo estava perdendo a cabeça. Então, sim, algo grande está acontecendo. Algo que pode mudar completamente o mercado. Que pode fazer você perder dinheiro. Ou ganhar muito dinheiro. Mas a escolha de qual desses cenários vai acontecer com você depende das decisões que você toma agora. Antes da tempestade, não durante. Prepare-se, diversifique, continue investindo, mantenha a calma e quando a poeira baixar, quando a bolha estourar e todo mundo estiver lamentando suas perdas, você vai estar lá preparado, posicionado, pronto para aproveitar as oportunidades que só aparecem nesses momentos de crise. Porque é isso que separa investidores de sucesso dos demais. Não é sorte, não é timing perfeito, é preparação, é disciplina, é ter um plano e segui-lo mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Eu já passei por isso várias vezes. E vou te dizer uma coisa. Cada crise que enfrentei, cada bolha que vi estourar, me deixou mais forte, me deixou mais rico. Não porque eu previ o que ia acontecer, mas porque estava preparado quando aconteceu. E você pode estar também. Então não entre em pânico com essas notícias. Não ignore os sinais, mas também não deixe o medo te paralisar. Use essas informações. Ajuste seu portfólio. Fortaleça suas defesas. Prepare-se para a oportunidade. Porque ela está vindo. Pode ser em 6 meses, pode ser em 2 anos, mas está vindo e quando chegar, você vai estar pronto. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como proteger e multiplicar seu dinheiro, se inscreva no canal agora. Aqui na zona de Warren, você encontra tudo o que precisa para navegar por esse mundo maluco das finanças e sair vencedor. Sou Warren Buffett. E lembra, o mercado é um mecanismo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então seja paciente, seja preparado e seja bem-sucedido. Até a próxima.